Fala galera, vamos para mais uma aula do nosso curso de Solidity. Hoje é sobre constructors, que são trechos de códigos que são executados na hora da criação do contrato. Então a versão texto dessa aula está dentro da nossa apostila e você encontra o link aqui na descrição. Então vamos lá. O constructor vai ser executado só no momento de criação do contrato. Então é comum da gente definir algumas variáveis que não serão alteradas, né? Como administrador, o supply, os decimais do token. Você não vai alterar o número de decimais que o token pode aceitar, né? Então são valores geralmente imutáveis. Então, para criar um constructor, você usa a palavra-chave constructor, faltou um S. Então passa-se o corpo aqui, né? Muito parecido com uma função. Então, digamos que a gente faz assim, né? A gente cria, geralmente, as variáveis são criadas fora do constructor, mas elas são definidas dentro dele. Então, a gente cria aqui, por exemplo, total supply. Eu vou colocar com underline, porque é comum você ver nos contratos ela com underline do tipo private aqui. Então, a gente não vai fazer dessa forma, é só para vocês entenderem, né, como é que funciona. Então, tem um uint total supply e digamos que a gente tem aqui também um uint decimals e um address do admin, de quem é o admin desse token. Então a gente criou três variáveis e no momento de implementação do contrato vai ser definido o valor dessas variáveis e eles não serão alteráveis. Então a gente cria aqui o decimals, por exemplo, vai receber o valor de 18, que é o padrão, ser 18. O address do admin vai ser então o msg.sender, que é quem criou esse contrato, então ele não vai ter propriedade transferível, quem criou o contrato é dono e acabou. E digamos que a gente queira criar um supply definido, então a gente vai criar aqui o total supply de 100, por exemplo, né? Digamos que esse token tem 100 de supply. Então aqui ele vai ter um supply definido. Vamos só criar a função aqui de getSupply para melhorar o exemplo. Então aqui dá um getSupply external view. Ela vai retornar um uint return total supply. Então ela não faz nenhuma alteração, só retorna o supply. Nesse caso, então vamos fazer deploy aqui. Repare que ele não tem parâmetro nenhum. A gente pode apertar o botão deploy sem problemas. Se der um get supply aqui, ó, 100. Supply definido de 100. Digamos que a gente queira criar um token que não tem um supply definido, mas ele precisa de um supply inicial. Para ser criado, ele precisa iniciar com o supply, né? Então geralmente é feito dessa forma. É passado um parâmetro para o constructor de initial supply. Então esse initial supply é passado direto para a variável total supply. E é claro, tem que ter o balances e esse supply inicial tem que ir para algum endereço, né? Mas eu não vou entrar no detalhe de como um token funciona. Então repara que aqui agora o botão deploy ele já exige um parâmetro. A gente não consegue clicar e tentar fazer deploy, ele não dá. Ele pede o argumento do initial supply. Qual que é o supply inicial desse token? Então se eu passar aqui um 100, por exemplo, ele vai fazer deploy. E se eu der um get supply agora, o supply dele é de 100. Porém, não está especificado, não é um supply fixo. Então, esse token pode ter a função mint e pode ter a função burn, para criar tokens ou queimar tokens, né? Então, já mostrei para vocês como é que passa parâmetro para um constructor. E tem uma outra situação, que é quando um contrato deriva de outro contrato. E ambos têm constructor. Então, você tem dois constructors para passar parâmetros, né? Então, digamos que a gente tem aqui um contract B e ele deriva do A. A gente não falou ainda sobre herança de contratos, mas aqui você já vai ter uma ideia de como que as coisas funcionam. Então aqui eu estou dizendo que o contrato B é o A, ou seja, ele tem essa função aqui, ele tem tudo que tem no A, ele contém, porém ele pode ser estendido, então a gente pode adicionar mais coisas. Então digamos que o contract B ele vai ter outro constructor aqui que vai receber um valor para fazer alguma coisa. A gente não vai implementar o corpo dele, mas ele vai perceber um valor. Porém, ele precisa passar esse valor aqui, né, para o constructor do contrato do qual ele está derivando, porque é obrigatório. Ele precisa passar esse valor aqui. Então, a gente teria que chamar aqui, ó, o contrato B e passar aqui, ó, o valor para ele. Então, o primeiro dado que a gente tem que repassar aqui é o parâmetro desse constructor aqui, porque a gente tem um contrato e a gente pegou outro e derivou daquele. Ou seja, para que esse primeiro seja executado, ele já precisa de um valor externo, que é o supply.
Então, quando a gente implementou o segundo contrato, a gente já tem que ter em mente que, pô, eu tenho que passar um dado lá para aquele contrato primeiro. E a gente faz isso dessa forma aqui. Então, a gente criou aqui o valor inicial do supply, que será passado para ele. Eu posso criar outra coisa aqui, então, um int de valor B, por exemplo, que vai ser passado também. Então, aqui, nessa situação, o valor B vai ser utilizado pelo corpo desse contrato aqui. E esse aqui, o primeiro valor, o valor A, vai ser repassado para o constructor, que é do contrato A. Tem que mudar aqui para A, porque é o contrato A. Tá vendo que sumiu o erro. Então, o constructor do contrato B, ele precisa receber o parâmetro que vai repassar para o contrato A, além dos seus próprios parâmetros, né? Então, o primeiro aqui, que é o valor, eu posso até alterar aqui para initial supply, para ficar mais entendível. Então, o initial supply vai ser passado aqui, ó. Se eu alterar aqui para o contrato B agora, repara que ele tem dois parâmetros aqui, ó. O initial supply, que ele vai repassar para o A, e o valor B, que a gente não implementou o corpo desse contrato, mas que poderia ser utilizado aqui. Então, aqui a gente conseguiu fazer um encadeamento de constructors para você entender como é que funciona quando você faz herança de outros contratos e também do primeiro contrato, né? Então, resumindo aí o constructor, como é que funciona e como é que a gente utiliza. Se você conseguiu entender essa aula, deixa aqui nos comentários, é muito importante o seu feedback. E, por favor, deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante para o algoritmo entender que esse vídeo foi útil para você e que ele recomende os próximos vídeos e recomende esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. E até a próxima aula.